Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 3º, Infância e Adolescência de Jesus. Lucas 1:5 a 2:52. Agora estamos vendo o nascimento e vida oculta de João Batista e de Jesus. Ficamos no versículo 15. Recordando o versículo 14, o anjo do Senhor vem até Zacarias. Ele está no serviço sacerdotal dele no templo de Jerusalém. Versículo 14, o anjo diz: terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, com o nascimento do menino. Então tem toda essa atmosfera de alegria quando nasce João Batista, a mesma atmosfera quando nasce Isaac, filho de Sara, também ela estéril, e ela e Abraão velhos, anciãos, avançados em idade. Abraão já com 100 anos. Então imagina aí a graça que o Senhor fez. Nascerá agora João Batista, Yohanan. Yohanan é da raiz de Ren. Ren em hebraico significa graça, misericórdia. Então esse menino será a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Será dito também acerca de Jesus, o nascimento de Jesus. Ele será grande diante do Altíssimo. Mesma coisa, você pode fazer um paralelo entre a anunciação do anjo a Zacarias, a anunciação do anjo a Maria, que iremos analisar nos versículos 26 a 38. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, como Sansão. Leia o nascimento de Sansão. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. O tema do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo é muito grande no Evangelho de Lucas. Esta igara Megas enopion tu Kyrio, será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Enopion tu Kyrio, diante do Senhor. Megas, grande. João é grande diante do Senhor por causa da sua missão de anunciar o nascimento do Filho do Senhor, que é Deus com o Senhor, o nascimento de Cristo. Kai oinon, kai sikera, u me pin, pie, u me pinne. Então, esse menino, e ele não beberá pinne, não beberá vinho, nem bebida embriagante. Oinos, vinho, kai sikera, bebida embriagante. Kai pneumatos hagil, e o Espírito Santo plestesetai, será pleno. O Espírito Santo o tornará pleno, totalmente pleno diante do Senhor. João Batista é o maior profeta do Antigo Testamento por dois motivos. Primeiro, ele é pleno do Espírito Santo. Depois ele anuncia o nascimento de Cristo, o maior profeta do Antigo. Ele pertence ao Antigo Testamento porque anuncia o nascimento de Cristo. Et coelias metros autu, será pleno do Espírito Santo desde o ventre coelias da mãe dele. Metere autu. E converterá, missão de João é converter
muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele veio anunciar a redenção, a salvação aos filhos de Israel. Bene Israel, filhos de Israel. Agora será uma nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Ele anuncia o corpo e o sangue de Cristo. Ele anuncia o nascimento de Cristo. Conversão, vocação dele de converter e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Fazer com que os filhos de Israel retornem ao Senhor Deus, que eles tinham esquecido com o pecado da idolatria. Aí foram para o exílio, anos 722, 21, Israel do Norte vai para o exílio na Assíria, e o ano 587, 586, Israel do Sul, Judá, para o exílio na Babilônia. Retornam no ano 539, mas aí agora é a preparação para uma nova aliança, o nascimento de Cristo, que João Batista é aquele que anunciará. Ele caminhará à sua frente, à frente de quem? Do Senhor. Olha a importância desse menino. Com o espírito e o poder de Elias. Nosso Senhor irá dizer no Evangelho que Elias já veio e Elias não é que foi reencarnado. Tem alguns espíritas que dizem que é reencarnação. A palavra reencarnação não existe. Elias veio na questão da profecia do Malaquias e veio para endireitar o coração do povo. É o que João Batista fez. Então, Nosso Senhor diz que a missão de Elias, o retorno de Elias, está associada à pessoa de João Batista. Então, João Batista converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Cai Polus, Dom Ruion Israel e muitos dos filhos de Israel, Epistrepsei, converterá, Epistrepsei, Epicirion, Tom Teon Auton, para o Senhor seu Deus, ou Senhor Deus deles. João é aquele que converterá. Aqui a missão de João Batista, bem clarificada. É aquele que virá para quê? Para converter os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esses filhos de Israel que tinham pecado por idolatria. Idolatria, tinham ido para o exílio, o ano 722, 721. Israel do Norte vai para o exílio na Samaria. E o ano 587, 586, Israel do Sul, Judá, foi para o exílio na Babilônia. Retornam no ano 539. João Batista, aquele que converterá da idolatria os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Converterá como? Ele preparará o coração do povo de Israel para o nascimento de Cristo, para a missão de Cristo. Quem converte é Cristo. E a conversão que João Batista prega não tira o pecado, é simplesmente o reconhecimento do pecado. Então, muitos dos filhos de Israel se converterão. E o converter na Bíblia significa o quê? Você está indo numa direção, você tem que parar e voltar daquela direção. Recorde aí o filho pródigo, que pegou a herança, matou o pai, eu vou analisar esse texto aqui, gastou tudo que tinha, caiu em si e retornou. Aquele retorno, no hebraico, a raiz shuber, ou shuver, significa a conversão. Você está indo numa direção e você volta no caminho contrário. Você está indo numa direção errada, você reconhece, para e retorna e toma a direção correta. Esse é o sentido da conversão. Então, João converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17 agora. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. João caminhará à frente, aquele que prepara e caminha à frente. Ele é o maior profeta do antigo Israel, do Antigo Testamento. Por quê? Porque é ele quem vai
preparar o povo para a conversão, ou converterá o povo para recebimento da graça de Deus que vem por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Quem age em João Batista é o espírito e o poder de Elias. Aqui muitos espíritas dizem, nesse texto aqui, que foi uma reencarnação de Elias em João Batista. Não existe a palavra reencarnação na Bíblia. É uma má interpretação. E quem age em Elias é o espírito e o poder de Elias. Quem age em João Batista. Não é que Elias veio e reencarnou em João Batista. É uma falsa doutrina o espiritismo. Cuidado, porque muitos espíritas vão falar disso. Não, o Senhor disse que Elias já veio, né, em João Batista, no sentido de que o espírito, o poder, a vocação de Elias no seu retorno, que é preparar o povo para o Senhor, essa vocação se realiza em João Batista. Eles interpretam esse dito do Senhor como reencarnação. A palavra reencarnação não existe na Sagrada Escritura, então é uma falsa doutrina. Recorde também aquele texto do Lázaro e do rico, em Lucas, que eu irei analisar, quando o rico queria comer o que caía da mesa, o pobre queria comer o que caía da mesa do rico e não era dado. Os dois morrem, o rico vai para o inferno, o pobre para o céu, no seio de Abraão. O rico quer voltar para avisar os irmãos dele, conhecidos, para não caírem, não irem para o inferno. Abraão disse, não, quem está aí, quem está aqui, fica aqui. Não existe esse retorno, essa comunicação com os mortos. Falsa doutrina. Espiritismo é uma falsa doutrina. Não entre nessa. Quem é espírita não pode comungar. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Cai autós proeleusetai enopion autu. Ele caminhará enopion à sua frente, agora com o espírito e o poder de Elias. En pneumati cai dinamei elio. Com, aqui está no dativo no grego. Com, não é que Elias se encarnou em João Batista, não tem o verbo reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação, fala em encarnação e em ressurreição. A palavra ressurreição existe, reencarnação não existe. Então, quem age em João Batista é o espírito e o poder de Elias, não é uma reencarnação. O grego aqui é muito claro. Com en pneumati kai dinamei elio. Com o espírito e o poder de Elias. É essa a interpretação. A fim de converter os corações dos pais aos filhos, para que, de novo, ele insiste na conversão. Epistrepsai, cardias pateron epitecna. Para converter, epistrepsai, cardias, o coração dos pais aos filhos, cai apeiteis en pronesei de caion. E os rebeldes, converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos, para preparar um povo bem disposto. Então, é essa a missão de João Batista. Preparar para o Senhor Quiriu, Laon, um povo bem disposto. Se insiste nessa questão da conversão. João é aquele que anunciará a conversão. Quem vai converter é nosso Senhor, mas ele prepara o povo para essa conversão, para a aceitação do Espírito Santo, porque ele batizará, mas o batismo de João não perdoa o pecado. Só quem perdoa o pecado é nosso Senhor. Ele prepara o povo, conversão no sentido, ele prepara, dá ao povo a consciência do pecado. Mas quem tira o pecado é nosso Senhor. Então, nesse sentido, quem converte é nosso Senhor. Zacarias perguntou ao anjo. Então, depois de tudo isso, o anjo veio, anunciou a Zacarias. Ele pergunta ao anjo do mesmo modo como Maria pergunta ao anjo. Maria diz, de que modo vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Não conheço, não conheci, não quero conhecer. Zacarias também interroga o anjo, pergunta ao anjo.
De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Mas aqui tem um problema para Zacarias. Não é só a pergunta que ele faz. De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Zacarias não acredita naquilo que diz o anjo. Maria acredita. Ela questiona o anjo, mas ela não deixa de acreditar. Zacarias não acredita. E o anjo responde a Zacarias como respondeu a Maria. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Gever quer dizer homem valente. Gabriel é o guerreiro, o valente, o homem que vem da parte de Deus. Assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Ele veio anunciar a boa nova ao Zacarias. Ele veio anunciar o evangelho. Boa nova é o evangelho. É o angelisastai. É o angelisastai. Eu vim anunciar o evangelium, o evangelho para ti, a boa nova. Mas já que tu não acreditaste, eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Como Zacarias não acredita, ele vai ficar mudo. E Maria, ela diz sim, na hora. E na hora se encarna o verbo. Zacarias não acredita, só que o João Batista nascerá, certamente, de Isabel, Elizabeth. Mas terá uma consequência, por causa da falta de fé de Zacarias. Porque ele não acredita, ele ficará mudo. O Senhor enviou o anjo, um arcanjo com a missão de anunciar o nascimento de João Batista. Enviará o mesmo anjo para anunciar o nascimento de Cristo. Maria acredita, João Batista. Zacarias não acredita. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Essa é a consequência da falta de fé do Zacarias. Porquanto não creste em minhas palavras, falta de fé. Atento, irmão, para acreditar nas verdades que professa a nossa Santa Igreja Católica e que estão na Sagrada Escritura, que se cumprirão no tempo oportuno. O fato do Zacarias não acreditar não impede o nascimento de João Batista, mas ele sofrerá as consequências da sua falta de fé. Até que no nascimento dele, né, vai nascer da mulher dele. É por intermédio do anúncio do anjo, a mulher conceberá, né, certamente com a relação humana, né, e Maria não tem relação humana. Porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, esse foi o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias. Mais uma vez eu digo, compare com o anúncio do nascimento de Jesus, a Maria, que eu vou analisar daqui a pouco, e com o nascimento de Sansão, que é muito parecido. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Ele já devia ter entrado no santuário, oferecido o incenso e retornado. Ele entrou e não retornou. O povo aguardava que ele retornasse do incenso. Não era que ia ficar a manhã toda lá, o dia todo, incensando. E ele não tinha retornado ainda. Quando saiu, não lhes podia falar. Estava mudo. E compreenderam que tiveram alguma visão no santuário. O povo, na hora, entende que algo tinha acontecido a Zacarias. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Consequência da falta de fé de Zacarias. Kai autós en dianeuon. Autós falava por sinais. Kai diemenen kofos. Kofos permanecia mudo, não pôde falar. O anjo Gabriel
que é aquele da palavra, né, faz com que o Zacarias que não acredita perca a palavra, porque não teve fé. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, depois chegou o final do tempo que ele servia no templo de Jerusalém, voltou para casa. Todo esse período ficava no santuário. Não dentro do santuário, mas ali no templo, né? Entrava, oferecia incenso, saía, mas ficava ali a serviço do templo de Jerusalém. Algum tempo depois desse anúncio do anjo ao Zacarias, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Algum tempo depois de tudo isso, metadetautas tas remeras, alguns dias depois, Sinelaben, Elisabeth, Regneutu, Kai Periecriben, Realten, Menas, Pentelebusa. Durante 5 meses se manteve oculta quem? Isabel, Elizabeth, depois desse acontecimento. E ela se regozija dizendo que o Senhor tirou dela o opróbrio. Porque qual o opróbrio? De não dar à luz. Que é uma coisa muito importante no antigo Israel. O nascimento do filho, principalmente do homem, no sentido de que Israel é um povo guerreiro. Precisa de homem para a guerra, certamente precisa das mulheres também, né? Mas tinha essa concepção no antigo Israel. Ficou oculta por 5 meses, ninguém sabia do que tinha acontecido. No 6º mês, acontecerá outro evento crucial para a história da nossa salvação, que Lucas relata a seguir, no versículo seguinte. Então, agora, a anunciação do anjo a Maria. Vimos a anunciação do anjo a Zacarias, com o nascimento de João Batista, a concepção de João Batista. Agora, o anúncio a Maria. Lucas 1, 26 a 38, um dos textos mais belos de toda a Sagrada Escritura. No 6º mês de quê? Da gravidez de Isabel, versículo anterior, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que veio a Zacarias, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Agora ele vai à cidade da Galileia, no norte de Israel, chamada Nazaré, cidade de Nazaré. Maria não tinha nascido lá, ela nasceu em Belém, junto com José, mas morava em Nazaré. Então, a anunciação do Senhor se dá na cidade de Nazaré, ao norte de Israel. A anunciação de João Batista se dá em Jerusalém, no templo, porque ele era de família sacerdotal. Há uma virgem desposada com um varão chamado José. Maria era virgem e permanecerá virgem. É virgem antes, durante e depois do parto. Não terá relações com José, porque uma promessa que ela fez a Deus. Por isso que ela irá dizer: de que modo acontecerá isso? Porque ela tinha decidido não ter relações sexuais, uma coisa dela, de Maria Santíssima, e que Deus respeitou. Então, Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Desposada com um homem chamado José. Maria já era desposada com José, mas o casamento judaico se dava assim. Ela já era casada com José, só que ela morava na casa dela e José na casa dele. Enquanto ela estava na casa dela, houve a anunciação. José estava na casa dele. Então, ela conceberá o menino, dirá sim, conceberá o menino aqui no final desse relato, e o fato será anunciado a José, quando ele pensa em deixar Maria para não acusá-la, senão Maria seria apedrejada, porque o menino é dele. E ela já estava casada, legalmente casada com José. Esse fato da anunciação a José, nós veremos no Evangelho de Mateus. Aguarde que eu irei analisar. É uma virgem desposada com um varão chamado José, então ela já estava casada, desposada.
da casa de Davi. Tanto Maria como José eram da casa de Davi. Davi, o grande rei de Israel, era da tribo, não da tribo sacerdotal, como Zacarias e João Batista, mas da tribo guerreira de Judá. O Zacarias descende da tribo de Levi, sacerdotal, era um sacerdote. Jesus não. Descenderá de Davi, da tribo guerreira de Judá. Davi é da tribo de Judá. São 12 as tribos de Israel. Sacerdotal, João Batista é um sacerdote, nasce na família sacerdotal. O sacerdote é quem nascia na família. Era a questão da descendência. E Jesus é o guerreiro, é da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. E o nome da virgem era Maria. Os versículos 26 e 27. Ende to meni to recto apestale ho angelos Gabriel no 6º mês. Ende to meni to recto apestale foi enviado ho angelos Gabriel, o anjo Gabriel, apotuteu da parte de Deus, expolen Polintes Galilaias, a cidade para a cidade da Galileia, Reonoma Nazaret, chamada Nazaré, o nome dela, Nazaré, pros Parteno, virgem, para uma virgem, Eminesteumenen, Andri, Roonoma e Yosef, já desposada, Eminesteumenen, já desposada, Andri com o homem, Roonoma e Yosef, o nome dele, José, ex-oico, David, da tribo de Davi, Caitoonoma, Tesparteno, Caitoonoma e o nome, Tesparteno, da virgem, genitivo, Mariam, o nome da virgem, Maria, Mariam. Bem, entrando onde ela estava, então, Maria na casa dela, Nazaré da Galiléia, entrando onde ela estava, disse-lhe, quem é que diz? O anjo Gabriel, alegra-te, cheia de graça. De novo, alegria. A mesma atmosfera em torno do nascimento de João Batista. Alegra-te e de Isaac. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Que é a nossa Ave Maria, que é a oração da Ave Maria. A primeira parte da nossa oração da Ave Maria é bíblica. Então tem protestante que diz que a gente não lê a Bíblia, que não gosta de rezar Ave Maria porque é uma oração decorada. Não, é uma oração bíblica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco, bendita sois vós, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A primeira parte, alegra-te, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, é o anjo Gabriel que diz. A primeira parte da Ave Maria. Depois, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, é Isabel, quem dirá, no versículo 42. Então, toda a primeira parte da Ave Maria é bíblica. Diga ao protestante que vier reclamar. É o versículo 28 e o versículo 42. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, é bíblico. Não é só invenção da Igreja Católica. A segunda parte é uma súplica da tradição da Igreja, que é fonte de revelação. Então, toda a Ave Maria é inspirada por Deus. Toda a primeira parte é bíblica. Bíblico, vem da Sagrada Escritura. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Versículo 28. Cai el celton, prosalten, elpen, tendo entrado, né? Entrando onde ela estava, para ela, tendo entrado onde ela estava, o anjo diz, Haire, é uma saudação em hebraico, em grego, em hebraico seria shalom, 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 Haire, que haritomene, Rokirius metá su. Ave, shalom, shalom, cheia de graça, que haritomene, cheia de graça. O Senhor está contigo. O Senhor está com Maria.
o anjo faz ou diz a saudação usual dos judeus. Ró Kyrios metasu. Ró Kyrios, que Kyrios, guarda o acento que muda. Metasu, o Senhor contigo. O Senhor está contigo. Essa saudação do anjo Gabriel a Maria é importantíssima para a nossa fé e teologia católica. Salve, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Versículo 28. Haire ke haritomene. Que haritomene. No grego, o grego está no perfeito, que significa uma ação do passado, que continua ao presente e continuará até todos os presentes que Maria viverá. Então, ela é cheia de graça, sem pecado, desde o nascimento até aquele momento e até os momentos que ela subirá ao céu. É a Imaculada Conceição de Maria, que haritomene. Cheia de graça, sem pecado. Maria nasce sem pecado. Os dois que não têm pecado é Maria e Jesus. Jesus porque é Deus. É homem e Deus. E Maria nasceu sem pecado. Jesus foi gerado sem pecado, certamente porque é Deus. Deus não pode pecar. E Maria foi criada, ela é criatura, sem pecado. Que haritomene. Um verbo importantíssimo. Decore. Que haritomene. Haire. Que haritomene. O Senhor está contigo. Kyrio metasu. O Senhor contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra. Maria, ela ficou meio agitada. O anjo veio tranquilo, mas ela não entendeu. Aqui diz que ela ficou intrigada com essa palavra. Com o quê? Com a palavra do anjo. Certamente, na casa dela, fazendo os afazeres domésticos. Ende epiton logo, por causa da palavra dietararte. Dietararte. Maria ficou um pouco intrigada. Ela ficou pensando o que significa isso. O que significa essa saudação. Ela ficou intrigada. Não é que foi tudo, né, naquela paz. Não, ela fica intrigada. E pôs com a palavra logos, e pôs a pensar qual seria o significado da saudação. Esta é uma característica de Maria Santíssima no Evangelho de Lucas. Ela fica pensando naquilo que acontece na vida dela, na vida do menino. Tudo ela pensa no coração. Quando o menino nasce, quando ele fica lá em Jerusalém com 12 anos, ela pensa. Ela fica pensando naquilo que diz o menino. É uma característica de Maria. Ela é contemplativa, ela medita no coração. Mas ficou intrigada. Ela não é que ela, na hora ela não entende. Ela não entendeu, ela acredita. Ela não entende. Contrário de nós, porque a gente quer entender tudo e não acredita. Maria não é que entendeu tudo, mas acreditou. Que o Zacarias não acreditou. O anjo, porém, acrescentou. O anjo viu. Maria estava com medo. O Zacarias também teve medo. O anjo, porém, acrescentou. Não temas, Maria. Não precisa ter medo. Ele disse a mesma coisa para o Zacarias. Não temas. Encontrar-te graça junto de Deus. Aí anuncia a graça. O anjo também tinha anunciado a graça a Zacarias, porque a raiz de Yohanan é a raiz de graça, misericórdia. Encontrar-te Harim, graça. Encontrar-te graça diante de Deus. Eis que conceberá no teu seio, o anjo também tinha anunciado que Isabel iria conceber no seio, né? E darás à luz um filho também, que Isabel iria e deu à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Aqui ela diz que é Maria que o chamará, Maria que chamará o menino de Jesus, mas quem dá o nome oficial é José. Porque na cultura judaica, quem dá o nome ao menino é o pai. E Jesus, então, será chamado Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Aqui, ele simplesmente está dizendo que o menino, que ela vai ficar chamando o menino de Jesus. E a raiz, Yeshua, Jesus, significa salvação. É aquele que salva. Raiz Yashá, salvação. Jesus é quem salva.
João Batista, raiz de graça. Ele é uma graça de Deus, a misericórdia de Deus para com seu povo, para com Isabel, que era estéril. Jesus é aquele que salva. Uma missão bem diferente. Até porque a missão de Jesus faz parte do ser dele. Ele é Deus. É uma coisa ôntica. Jesus é Deus. Ele salva porque é Deus. E ele veio perdoar os pecados. A salvação vem através do perdão dos pecados. O João anunciará a conversão e Jesus perdoa o pecado. Não veio salvar politicamente, socialmente ninguém de nada. Ele veio perdoar o pecado. Existem algumas teologias hoje que colocam a ênfase na questão social. E isso não existe. Na Sagrada Escritura, não. A missão do nosso Senhor não é salvar politicamente, socialmente ninguém de nada. É perdoar o pecado. Que fique bem claro isso. Eis que conceberá no teu seio, Maria vai conceber sem concurso humano no seio dela, kaitexerruion, né? Engastri no teu seio, e darás à luz o filho, Tecnon, e o chamarás com o nome de Jesus, Yeshua, o nome é Yeshua ben Yosef, será conhecido como Jesus Cristo, Yeshua Hamashiach, mas o Cristo quer dizer ungido, não é nome próprio. O nome dele é Jesus, filho de José. Em grego, Jesus, o chamarás com o nome de Jesus. Versículo 31. E Jesus, o chamará, e aqui está no acusativo, Yesum, mas no dativo é o nominativo, Jesus. Ele será grande, então o nome de Jesus, Jesus. E outra questão importante, o nome representa a pessoa. O nome Jesus é a pessoa de Jesus, que é a pessoa de Deus, que salva e perdoa o pecado. Então, na cultura hebraica, o nome está ligado à pessoa, o nome é a pessoa. O nome não é só o nome. Então, o nome Jesus, Yeshua, quer dizer ele salva. Então, ele salva. O nome Yohanan, agraciado, ele é agraciado. A misericórdia de Deus agiu nele. Então, o nome significa a pessoa. E além de ter um nome específico, uma vocação específica, é a própria pessoa. Jesus não são todos os Jesus, é esse Jesus aqui. É uma pessoa concreta. A cultura hebraica trata de realidades concretas. Que não é invenção, não é gênero literário. Embora na Bíblia tudo existe gênero literário, mas aqui é um fato concreto, de uma pessoa concreta, que é Deus. É uma questão ôntica da pessoa dele. Ele é Deus. Ele salva o pecado. Ele será grande, é dito também de João Batista, será chamado filho do Altíssimo, mas João Batista não é filho do Altíssimo. Aqui começa a diferença. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Esse aqui é guerreiro. É da descendência de Davi, do reino de Davi. Certamente muito superior a Davi, até porque Davi pecou por adultério e assassinato. Jesus é Deus, Jesus não peca, ele perdoa os pecados. Então, nosso Senhor descende do grande rei Davi, que ainda hoje é o grande rei de Israel. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó, sim, porque Davi descende de Jacó, descende do filho de Jacó, ou seja, de Judá, para sempre. A descendência, Jesus é da descendência de Judá, e o seu reinado não terá fim. Diferentemente de Davi, que o reinado dele teve um fim, ele morreu, o reinado de Jesus não tem fim. Continua, Jesus ressuscitou, está no céu, continua o reinado, é o reinado vitorioso. Então, esses reinos da terra aqui não triunfarão, essa guerra que está acontecendo não triunfará, os reinos daqui passarão. O único reino que triunfará por resto, pela eternidade, é o reino de Cristo, da tribo de Judá, mas o reino de Cristo, que hoje continua na Igreja Católica Apostólica Romana, nossa igreja, que tem um Papa por guia, o chefe da igreja, porque não só assim instituiu Pedro, que é outro texto que eu irei analisar. Então, esse reino não tem fim, seu reinado não terá fim. Leia aí
aquela profecia de Daniel sobre os reinos, né? Os impérios babilônicos, tal e tal, até o Império Romano, que será destruído e surgirá um novo reino, que é o reino de Cristo, do Filho do Homem. Jesus é aquele Filho do Homem de Daniel. Versículo 34. Depois que o anjo anuncia tudo isso, será grande, Filho do Altíssimo, o reino não terá fim, não é? Será da descendência de Davi. Maria, porém, disse ao anjo. Ela vai fazer uma pergunta, do jeito que Zacarias perguntou. Zacarias perguntou: de que modo saberei disso? Maria disse: como é que vai ser isso? Mesma coisa. Se eu não conheço homem algum. O Zacarias também perguntou. A diferença é a maneira como pergunta. É o coração. O Zacarias duvidou, Maria não. Ela quer entender, ela está meditando. Ela quer entender, mas como é que vai acontecer? Eu não conheço o homem, não conheci, nem quero conhecer. Aqui é a questão. Ela quer permanecer virgem, partenos, ou alma no hebraico. Ela quer permanecer virgem, embora alma no hebraico é jovem. Só que a jovem Israel, Isaías 7,14, é virgem. Uma jovem Israel que não fosse virgem era apedrejada. Ou seja, que não fosse casada, não fosse virgem, que tivesse um filho sem ser casada, supor, uma virgem Israel, que teve um filho sem ser casado, era apedrejado, juntamente com o homem. Maria fez um voto de permanecer virgem, né? Em hebraico, alma, em grego, alma, jovem, e em grego, partenos. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Não conheço homem, não conheci, não quero conhecer. Tá? A profecia de Isaías 7,14 em hebraico fala jovem. A jovem conceberá. Essa jovem, Israel, deveria ser virgem para conceber legalmente. Não poderia conceber sem ser casada, certamente podia ser virgem. Deveria ser virgem para ter relação, né, e ser casada. Senão morria. Era a concepção deles. O anjo lhe respondeu. Então o anjo lhe responde: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. O anjo diz: não tenha medo, porque não será um concurso humano. Esse menino vai nascer do Espírito Santo. Versículo muito bonito. Cai apócrites, roângelos eipen aute. Tendo respondido, o anjo disse: Pneuma Hagion, Espírito Santo, epeleu setai. Virá epicé sobre ti, cai dinameis, ripsisto episquiacei soi. O poder do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Lembra aí o Salmo 90, 91. A sombra do Senhor, eu habito sobre a proteção do Senhor. É a mesma alusão ao Salmo 90, 91. Vai te cobrir com sua sombra quem? O poder do Altíssimo. Lembra que em João Batista também tinha poder de Elias. Lá quem age em João Batista é o poder de Elias. Aqui não é o poder de Elias, é o poder do Altíssimo. Então, outra grande diferença entre Nosso Senhor, todas as diferenças entre Nosso Senhor e João Batista, Nosso Senhor é Deus. Quem age sobre ele é o poder de Deus. Do Altíssimo não é o poder de um profeta, Elias. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus literalmente. O santo que nascer será chamado Filho de Deus. Dio, kaito, genômeno, hagion, Letesetai, o santo que nascer, Genomeno Hagion, o santo que vai nascer, Letesetai Huiostio, literalmente é Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Filho de Deus, Deus como Deus. Deus, como o Espírito Santo. Por isso o santo que nascer, será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, aí o anjo, estava tudo oculto ainda, o anjo anuncia que Elizabeth, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Até Isabel concebeu um filho na velhice. Então, João Batista é primo de Nosso Senhor. E este é o 6º mês para aquela que chamava de estéril. Então, no 6º mês da concepção de João Batista, Maria concebe Jesus Cristo. A ligação que há entre os dois nascimentos. Para Deus,
Este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Nada, nada significa nada. Leia Gênesis 18, 14. Ou Jeremias 32, 27. Nada é impossível para Deus. Nada. Gênesis 18, 14. Jeremias 32, 27. Disse então Maria, que é uma frase belíssima, né? Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Maria acredita na palavra do anjo. Zacarias não acredita. Zacarias fica mudo. Maria concebe na hora. E o anjo a deixou. Gabriel, que é a palavra de Deus, que anunciou a palavra de Deus, e Maria confia, se entregou, apesar de não entender, de querer entender. Ela confiou, ela acreditou na palavra do anjo. Eipendé Mariam. E disse Maria, Idu redule Kyriou. Eis aqui a serva do Senhor. Dule Kyriou, serva do Senhor. Dule ou servo, escravo ou a escrava do Senhor. Daí aquela consagração de São Maria Grion de Montfort que eu recomendo. Genoitomoi kata torema su. Genoitomoi em mim seja feita kata torema su, segundo tua palavra. Kai apelten autes ho angelos. E o anjo a deixou, se retirou. Então, irmãos, aqui temos o anúncio de 2 nascimentos e 2 concepções. João Batista e Nosso Senhor. Muita diferença entre elas. Maria acredita, Zacarias não acredita. E a jovem no hebraico de Isaías 7,14 é a Virgem Maria. Volto a dizer, aquela jovem no contexto hebraico teria que ser virgem, porque uma virgem que desse à luz sem ser casada morria apedrejada no antigo Israel. Então, Alma, que é jovem em hebraico, é a Virgem Maria. O texto de Isaías, até no hebraico, se refere à virgindade de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com o Senhor e com Maria.